vamos ouvir a palavra do Senhor e vamos nos deleitar naquilo que o Senhor nos revela nela, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo para o estudo nessa noite, lá em Romanos, capítulo 3, nós iremos ler do versículo 21 ao versículo de número 28. O tema que nós iremos tratar nessa noite, como já disse aos irmãos, nós estamos no mês de outubro, mês da Reforma Protestante, e hoje eu gostaria de tratar um pouco sobre o sola fide, somente a fé, justificados pela fé somente. Esse é o tema que nós iremos tratar. Então nós iremos nos deleitar nessa doutrina tão essencial para nós, Romanos capítulo 3, versículos 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos, Romanos 3, versículos 21 a 28. Diz: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído, pois por meio de que lei? A lei das obras. Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que se o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, nós vimos domingo aqui sobre o sola escritura, a importância de vivermos a palavra de Deus, de praticarmos aquilo que é a palavra do Senhor, ela nos ordena e ela nos instrui. Na palavra de Deus está a sabedoria que Deus requer para a nossa vida. Na palavra de Deus nós temos certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. É verdade também que quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós estamos sujeitos a tropeçar na vida, a tropeçar naquilo que a vida traz para nós. Mas quando é a palavra que ilumina o nosso caminho, irmãos, nós conseguimos ver, enxergar claramente que caminho seguir para honrarmos ao nosso Deus. A Reforma Protestante, ela pôs ênfase nas Sagradas Escrituras, porque é nela que está a vontade de Deus. E aí, como sequência de quem lê a palavra de Deus, vem a fé. Para entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, é necessário que tenhamos fé. E a Reforma Protestante, ela então apresenta o sola fide, somente a fé, para nos dizer uma verdade que é essencial para nós, que a justificação, que a salvação de Deus, ela só é possível somente por meio da fé. Não existe qualquer outra coisa que seja um complemento para a nossa salvação. Na verdade, o que precisamos é ter a confiança na obra que Deus revelou para nós, para que recebamos da parte de Deus a salvação, que a Bíblia chama de justificação. Meus irmãos, um sistema de mérito, foi criado durante a Reforma Protestante, onde os fiéis eles tinham que pesar na balança o que é que eles estavam fazendo, se as obras deles eram boas, se eles estavam cuidando daquele que está carente, fazendo caridade, e tudo isso para muitos era contado como um meio de se salvar. Então, você fazia muitas obras, a pessoa acreditava, e ainda hoje se acredita, fazendo muitas obras, e no final Deus do céu disse: deixa eu pesar aqui na balança o balaio de obras que você realizou.
E se o seu balaio estiver muito pesado, então você entra no céu. Se não tiver, você não vai entrar nos céus. E, meus irmãos, isso é confiar nos méritos, é confiar de que Deus ele está esperando de nós aquilo que nós não podemos dar, que é agradá-lo, que é cumprir exatamente a sua vontade. Além disso, naquele período também existiam as indulgências, irmãos. O que eram as indulgências? Eram pagamentos feitos para amenizar as penas que alguém sofria no purgatório ou até mesmo em vida. Então, haviam as indulgências que eram pagas, e essas indulgências, elas tomavam o lugar de Cristo, porque, segundo a igreja, essas indulgências serviriam para que o indivíduo, digamos, no purgatório, ele pudesse ter os seus pecados purgados, né? E assim ele pudesse entrar nos céus, né? Por meio daquilo que os vivos faziam por ele. Irmãos, Lutero, ele leu Romanos 3, e ele entendeu que em Romanos 3 nós temos o quê? O coração do Evangelho. Porque aqui em Romanos 3, ele vai nos mostrar que não é por mérito, não é por indulgência, e muito menos por penitência que alguém é salvo. A salvação só é possível por meio da fé, da confiança que nós temos na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E sem a fé, nós não podemos de forma alguma estar diante da presença de Deus, estarmos justificados. Logo, a declaração central, meus irmãos, é que a justificação somente pela fé é que nos salva. Ou seja, Deus, ele exige de nós que nós façamos a vontade dele. Mas como é que você vai fazer? Você vai fazer a vontade dele pelas suas forças, pelos seus méritos? Você não pode obedecer à lei perfeitamente. Às vezes a gente passa uma semana, né, irmãos, tão bem, né? A gente tem aquela sensação de que, poxa, como eu estou me sentindo sem pecado, né? Mas na verdade, irmãos, o pecado ele age em nós por pensamentos, palavras, atitudes, intenções, e só um pensamento em nós que destoa da palavra de Deus, da vontade de Deus, já seria o suficiente para nos condenar. É por isso que ninguém pode ser salvo pelas obras diante de Deus, porque todos nós somos pecadores. Hoje, atualmente, irmãos, existe uma confiança muito grande na moralidade. Há um filósofo, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau disse que o homem, na sua natureza, ele não é ruim, não. O problema do homem é que quando o homem ele passa a conviver em sociedade, as instituições tornam ele e faz dele alguém ruim. E essa tese, ela é muito pregada nas universidades. E ela ensina que o homem não é mal por natureza. O que é totalmente contrário às Escrituras. E ao que nós sabemos muito bem da inclinação do nosso coração. Logo, a ideia para o mundo é que você tem uma moralidade, você tem um comportamento tão correto que Deus vai olhar do céu e vai dizer para você: você é bom demais, vou escancarar as portas dos céus para que você entre no céu. Meus irmãos, além disso, também existe muitos que confiam na religiosidade, ou até mesmo no desempenho pessoal. É inteligente demais, é capaz de fazer muitas coisas, e tudo isso gera em nós o quê? Uma prepotência, uma sensação de que temos poder para fazer as coisas, inclusive a nossa salvação. E quando esse pensamento nos domina, ele nos afasta do Evangelho, porque o Evangelho é um chamado à dependência, irmãos. O Evangelho é um chamado de Deus a confie no que eu fiz por você, coloque a sua fé no que eu realizei por você. E o que foi que Deus fez por nós, irmãos? Deus nos deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Deus nos deu o seu Filho para que nós conheçamos o amor dele. Deus nos deu o seu Filho, irmãos, para que nós não temamos mais a morte e muito menos a vida, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. E uma vez em Cristo Jesus nós somos amados pelo Pai, cuidados pelo Pai, nós somos filhos de Deus. Irmãos, muitas vezes a vida prática, né, nos mostra que a gente está pensando exatamente como o mundo. Tem crente que diz assim: eu sou salvo pela fé em Jesus. Mas o que ele faz, irmãos, muitas vezes aponta que ele confia demais nas suas forças, confia demais naquilo que ele tem. Irmãos, nós precisamos urgentemente reafirmar que nós precisamos não das nossas forças, que nós não precisamos ser mais inteligentes. O que nós precisamos, irmãos, é da cruz do Calvário.
O que nós precisamos é da cruz que nos limpa de todo pecado. Da cruz, irmãos, que leva o castigo que era nosso. Porque Jesus não transgrediu, irmãos, em um só mandamento do Pai. Mas eu e você transgredimos todo santo dia, né? Talvez nesse dia de hoje, quando você olha um pouquinho para trás, você percebe que você falou algumas coisas que não são dignas. Alguns pensamentos que estavam dentro de você, se você dissesse esses pensamentos, seriam vergonhosos você até falar. E tudo isso, irmãos, são pecados que nós carregamos na nossa natureza. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que quando nós olhamos para a cruz do Calvário, irmãos, para o que Jesus fez por nós somos limpos por Jesus, nós somos justificados por Jesus. Pastor, e como é que eu sei disso? A fé que o Espírito de Deus gera em nós, irmãos, é a fé que nos garante que não há mais condenação sobre a nossa vida. Então nós afirmamos, irmãos, somente a fé, a justificação só é possível por meio da fé. E essa passagem que nós lemos aqui, ela se encontra no centro do argumento da epístola de Paulo aos Romanos. Paulo escreve essa carta, irmãos, uma das cartas mais teológicas do apóstolo Paulo. Uma carta missionária, uma carta em que Paulo tem um desejo de que aqueles irmãos, ao lerem a doutrina que ele está ensinando, pudessem, movidos pelo Espírito Santo, contribuírem com ele para que essa mensagem chegasse até a Espanha, chegasse ao coração daqueles que ainda estão nas trevas. Então Paulo escreve essa carta, e aqui no capítulo 3, ele vai chegar à seguinte conclusão: todos são pecadores. Capítulo 2, ele mostra, irmãos, que a condenação da lei de Deus é uma condenação universal. O que quer dizer isso? Não há ninguém que possa passar pelo crivo da lei de Deus e dizer: eu passei, não falhei, não pequei. Irmãos, Paulo coloca o homem dentro de um buraco do desespero, porque ele olha para si mesmo e ele não consegue viver o que Deus ordena para ele. E uma vez que o homem não consegue viver a lei de Deus, que é o que Deus ordena, o homem, se não olhar para Jesus, ele está numa situação de completo desespero. Ele está desesperado. Por quê? Porque ele não tem forças em si mesmo. Quem de nós, distante de Cristo, irmãos, tem força para cumprir a lei de Deus e vivê-la piamente? Nenhum de nós. E aí, no capítulo 3, versículo 21 a 28, ele vai revelar uma coisa para nós: que embora a lei seja perfeita e santa, ela não nos salva. Mas uma vez que nós tenhamos a nossa confiança posta em Jesus, confiando de que o sacrifício dele foi o nosso sacrifício e de que a vida dele é a nossa vida, meus irmãos, agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não existe um mediador, um outro mediador entre Deus e os homens, senão nosso Senhor Jesus. É Ele quem nos coloca diante do trono de Deus. É Ele, irmãos, que escancara as portas dos céus para que nós estejamos diante do trono do Pai e possamos falar com Deus, e possamos nos relacionar com Deus sem medo, sem medo. Porque o homem sem Jesus, ele é medroso, viu, irmãos? Ele vive pensando o tempo todo assim: rapaz, eu acho que eu falhei hoje, falei uma mentira, né? Lá no negócio eu fiz uma coisa de errado, e ele fica o tempo todo amedrontado, porque ele sabe que aquilo é errado, e ele sabe que se ele não cumprir a lei de Deus perfeitamente, ele vai ser condenado. Só que ele confia que ele vai cumprir pelas suas próprias forças, e aí é a ilusão do pecado. Meus queridos irmãos, essa passagem, ela explica como o pecador, ele é aceito por Deus, pelo um Deus santo, um Deus que nos aceita sem méritos. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui para 3 verdades que sustentam essa doutrina tão fundamental para nós que somos cristãos, protestantes, reformados, que é a doutrina da justificação pela fé. Primeira verdade, irmãos: a fé, ela se fundamenta na justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. A fé ela só está de pé se ela estiver fundamentada na justiça que Deus revela para nós em Cristo Jesus. Ah, mas eu tenho fé na fé. A gente chama isso em teologia de fideísmo. Fideísmo é quando o crente diz assim:
Eu tenho fé na fé. Eu tenho fé que minha fé é positiva e eu vou entrar no céu. A fé que salva não é essa. Nem é aquela fé, como muito se diz, é uma fé positivista, né? Uma fé onde olhar para frente e ver a coisa de forma positiva. Ah, vai dar certo, né? Amanhã vai dar tudo certo. Aí a pessoa diz, poxa, você é uma pessoa de fé, né? Você olha para frente e diz, vai dar certo, então vai dar certo. E aí as pessoas acham que isso é fé. A fé que nós estamos falando aqui nessa noite, que a Bíblia nos revela, para a salvação, irmãos, para estarmos diante de Deus sem ter medo, não é essa fé. A fé que a Bíblia revela para nós, para estarmos diante de Deus, é uma fé que tem um objeto ou um ser em quem confiamos. Essa fé é uma fé que nós colocamos em Cristo Jesus. É uma fé que pomos no invisível. No invisível em que sentido? Na mensagem que ouvimos de Cristo Jesus. Um dia, irmãos, todos nós ouvimos o Evangelho, que nós não estávamos lá para ver, mas ouvimos. E à medida que aquele Evangelho, que a mensagem do Evangelho foi entrando no nosso coração, na nossa mente, nós passamos a confiar nessa mensagem e a experimentar todas as bênçãos espirituais que essa mensagem traz para nós. É essa fé que nos dá a convicção de que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício redentor, um sacrifício que nos liberta, um sacrifício, irmãos, que não nos faz mais temer a ira de Deus, porque Ele levou sobre si a ira de Deus. Irmãos, Paulo, ele contrasta a justiça da lei com a justiça que agora se manifestou sem lei. E essa justiça que se manifestou sem lei é uma justiça que foi confirmada pela lei no Antigo Testamento e pelos profetas. No versículo 21 ele diz assim: mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e não veio pela prática e a obediência da lei por parte dos homens. Porque Deus decidiu nos justificar, manifestar a sua justiça, não pelo que nós fazemos, não pelas nossas obras, mas por aquilo que Jesus fez por nós. E ele diz mais, essa lei, ela foi testemunhada por quem? Pela lei, né, do Antigo Testamento e pelos profetas. A lei, segundo o que Paulo ensina, irmãos, e que vem da parte de Deus, ela não tem a capacidade de salvar. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia Sagrada uma lei, a gente precisa entender o seguinte: essa lei, ela deve me levar a Jesus. Essa lei, ela deve me colocar diante daquele que disse: eu vim cumprir a lei, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, quando nós lemos um mandamento que é pesado, a gente diz assim: Jesus cumpriu esse mandamento. Logo, uma vez que Jesus cumpriu este mandamento, eu estou em Cristo Jesus pela fé, e assim eu sou justificado perante Deus. Meus irmãos, essa justiça, ela não é conquistada pelos homens, não é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, mas é uma justiça que foi revelada por Deus através de Cristo Jesus. No versículo 22, então, ele diz: e é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Meus irmãos, que texto maravilhoso, né? O meio de receber a justificação, o meio do Pai dizer: minha filha, eu lhe aceito na minha presença, é por meio da fé que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que você precisa, assim como eu, precisa se revestir de Cristo, espiritualmente estar revestidos de Cristo, para que nós possamos ter a certeza de que temos um relacionamento de filhos com o Pai, para que possamos ter a certeza de que nós podemos estar perante Deus sem temer o pavor do juízo de Deus. Porque se nós não tivermos vestidos de Cristo Jesus, irmãos, nós não estaremos com as vestes necessárias, as vestes alvas para estar diante do Deus Santo. É por isso, irmãos, que a fé verdadeira é uma fé fundamentada na justiça revelada por Deus em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente que diz que a Deus aceita ele porque ele dá a cesta básica para os pobres. Ah, eu conheço gente que pensa que Deus aceita ele ou ela porque é uma pessoa que ora muito. Se a gente achar que Deus nos aceita, irmãos, por qualquer dessas obras,
a gente anula a obra do Evangelho. A gente não experimenta mais a justiça que Deus providenciou para nós. A fé verdadeira, ela está fundamentada na justiça que Deus nos revelou no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o profeta diz o seguinte: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quem é esse justo, irmãos? Aquele que confia em Cristo Jesus. Aquele que pela fé se apropriou da justificação que Deus trouxe através do sangue de Cristo Jesus. Paulo, ainda escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 9, ele diz, irmãos, o seguinte: não tendo justiça própria derivada da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Paulo entendia, irmãos, que na força do seu corpo, nas obras que ele realizava, irmãos, não existe justiça. A justiça vem através de Cristo Jesus. Eu pergunto a você nessa noite: você tem vivido confiando na sua performance religiosa, nas suas orações, nas ofertas e nos dízimos que você entrega, quem sabe na sua moralidade, porque ninguém fala mal de você, você tem uma reputação ilibada diante da sociedade, você tem confiado nessas coisas? Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque se nós confiamos nessas coisas para sermos aceitos por Deus, nós estamos anulando a justiça que Deus providenciou para nós em Cristo Jesus. Mas há uma segunda verdade que eu ainda queria destacar aqui para vocês, e que sustenta a doutrina da justificação pela fé. Irmãos, a segunda verdade é que a fé, ela reconhece a universalidade do pecado e a suficiência da graça de Deus. Pastor, o que é essa tal dessa universalidade do pecado? Meus irmãos, não há na terra, nesse mundo, um justo sequer. Pastor, se nós passássemos o crivo em toda a humanidade, será que pelo menos um não se encaixaria na lei de Deus? Não. Seja ele brasileiro, seja ele inteligente, seja ele rico ou pobre, meus queridos irmãos, não há um que passe pelo crivo de Deus. A palavra do Senhor, ela é muito categórica. No versículo 23, Paulo diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No dia que Adão pecou, sendo ele, irmãos, o cabeça, né, o cabeça representante da humanidade, toda a humanidade pecou junto com ele. Não escapou ninguém. E o efeito do pecado, irmãos, causado pelo pecado de Adão, afetou toda a criação e todos os descendentes de Adão. E como nós somos descendentes de Adão, não tem escapatória para a gente não. A gente também é pecador. E, irmãos, com isso o que é que a Bíblia conclui? Que não há ninguém bonzinho. Pastor, nem um anjinho, aquele que morreu, né? Davi já disse que em pecado foi formado, né? Em pecado foi formado. Ou seja, não é uma questão da fase adulta, que alguém ficou adulto, aí ele se torna pecador. Você começa a observar as crianças, né? Aqueles que são professores aqui sabem muito bem. Ainda pequenininho, irmãos, já está ali manipulando, falando mentira, né? Aprende palavrão, ninguém sabe às vezes até como é que esse menino aprendeu palavrão, né? Quando vai tomar decisão, toma decisão sempre para as coisas ruins, inclinado o coração para o pecado. E aí você percebe que não é uma questão de idade, é a natureza, irmãos. O pecado está arraigado na natureza. Todos nós somos pecadores. E a fé que nós cremos, irmãos, a fé que nós temos, melhor dizendo, é uma fé que nos faz entender que o pecado é universal. Que todo mundo precisa ter fé para que possa receber da parte de Deus a salvação. Por quê? Porque não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. Como nós dizemos aqui na nossa região, é todo mundo farinha do mesmo saco. Não tem alguém de um saco diferente, é todo mundo do mesmo saco de pecado. Irmãos, mas também a fé, ela nos revela, irmãos, a graça de Deus, né? Porque diz no versículo 24 que o seguinte, observem na sua Bíblia: sendo justificados gratuitamente por sua
graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos pecadores, não devemos ter nenhum tipo de receio em afirmar isso, mas temos também da parte de Deus uma graça maravilhosa. E que graça maravilhosa é essa, irmãos? Nós fomos justificados através de Cristo Jesus. Deus nos deu essa graça, o favor imerecido de dar, que foi o seu Filho entregue naquela cruz para morrer pelos nossos pecados e nos colocar em paz com Deus. A cruz, meus irmãos, é o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram, como já diria alguém. Onde a justiça e a misericórdia dão as mãos. Irmãos, pois Deus, Ele propôs em Cristo Jesus a nossa propiciação. Ele entregou o seu Filho para que o seu Filho morresse, derramasse o seu sangue e assim pudesse rasgar o véu de separação entre nós e Ele. E hoje nós podemos viver com Deus. Nós podemos viver em paz com o nosso Senhor. Como diria lá o profeta Isaías, em Isaías 53, versículos 5 a 6, o profeta diz assim, eu vou ler para você. O Senhor fez cair sobre ele, e aqui uma referência profética, né, da visão do profeta Isaías, do que ia acontecer mais adiante. Ele diz, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que é que o profeta estava vendo, irmãos? O sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício vicário. Vicário quer dizer substitutivo, que nos substitui, que foi tomado em nosso lugar. O profeta Isaías, muito antes, já via isso e dizia, olha, ele está levando sobre si a iniquidade de todos nós. O que é isso, irmãos? A obra da justificação. A obra de Cristo cumprir a justiça de Deus por nós, para que nós não tenhamos temor algum de estar diante da presença de Deus. Meus irmãos, lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, isso fica bem mais claro. Diz assim Paulo, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. Aí ele explica mais. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Tem uma música aí no meu gospel, né? Que diz assim, acredite, é hora de vencer. Não sei o quê, que tem uma força que vem de dentro de você, né? Já ouviram essa expressão? Uma força que vem de dentro de você, né? Como se em nós tivesse algo natural que fosse capaz de nos colocar, né, numa posição de aceitáveis por Deus. Meus irmãos, todas as vezes que a gente se olha no espelho e acha que a gente pode fazer alguma coisa para Deus, para agradar a Deus, sem confiar em Jesus, nós estamos anulando o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Nós estamos anulando, inclusive, a nossa fé, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Como ele disse, né, lá em João capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira. Se vocês, não, como ramo, não tiver vinculado à videira, vocês não podem produzir fruto. Arranque um ramo de uma videira, leve para casa, espere dar uma uva. Não vai nascer uma uva de jeito nenhum, sabe por quê? Porque o ramo precisa estar vinculado na videira para que a uva seja gerada pelo ramo. E quem é a videira? Jesus. É por isso que Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Meus irmãos, a incredulidade se manifesta quando nós minimizamos o pecado na nossa vida e duvidamos da suficiência da cruz. Dizendo, muitas vezes, eu não diria dizendo, mas fazendo muitas vezes, não, Deus vai me aceitar, não é possível. Tanta coisa de boa que eu faço, né? Tanta coisa boa que eu faço. Meus irmãos, nós não podemos cair na incredulidade. A fé nos leva a olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu confio apenas em Ti. Só Tu, Senhor, é quem pode me salvar. Só Tu é quem pode me purificar diante de Deus. Só Tu, Senhor, é que pode me salvar do domínio e do poder do pecado. Meus queridos irmãos, devemos dizer, nada em minhas mãos trago, somente a Tua cruz me apego. A gente precisa lembrar disso, irmãos, para que a gente não venha sucumbir na incredulidade que nos é tão natural, né? A gente, não pensa você que você já nasceu com uma disposição para ter fé. Não. A fé, quem produz em nós é Deus.
É Deus quem produz a fé em nós, para que nós possamos, pela fé, confiar na graça que Ele nos deu em Cristo Jesus e assim receber da parte de Deus a justificação, a nossa salvação. E eu queria ainda destacar uma última verdade aqui para vocês, né? E essa última verdade acerca da fé, que sustenta a doutrina da justificação pela fé, é que a fé, ela exclui a vanglória humana e glorifica a Deus, somente a Deus. Irmãos, quando a fé é verdadeira no coração de um crente, a fé que eu estou falando aqui, a fé posta em Cristo Jesus, ele se torna naturalmente, né, e aí dentro de um contexto espiritual, cristão, evangélico, ele vai naturalmente se tornar uma pessoa mais humilde. Porque pare e pense, o que foi que você fez para te salvar? Que glória você tem diante de Deus, né? Que Deus olha para você e diz assim, minha filha ou meu filho, eu vou te aceitar por conta disso, disso, outro, se não for por meio de Jesus. Você é salvo pela dependência que você tem de Cristo Jesus. Logo, você tem que entender o seu lugar, que não é um lugar de glória por si mesmo, mas é um lugar de dependência. E a dependência nos faz humildes, irmãos. Entendendo o que Deus fez por nós, nós nos tornamos mais humildes para dizer, Senhor, eu não fiz nada, foi Tu quem fez tudo. Senhor, eu não tenho força alguma, Tu tens todas as forças, mas eu não tenho. E a gente então se torna humilde. E quanto mais humilde nos tornamos, irmãos, mais temos força da parte de Deus. Como disse Paulo, né? Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque a espiritualidade cristã inverte a mentalidade mundana de poder, de força. O homem forte aí do mundo é o homem que confia na sua moralidade, é o homem que confia na sua religiosidade, que confia nos seus recursos, mas o homem forte do Evangelho é aquele que sabe que não tem força alguma e que tudo quanto ele tem vem de Deus. Este é forte, porque a força de Deus está nele, porque a força de Deus opera através dele. Deixa eu perguntar uma coisa, qual é a força que opera em você? A sua fé lhe dá forças para você estar em Cristo, estar fortalecido em Cristo Jesus. Irmãos, a consequência da justificação pela fé é clara. Como diz no versículo 27, observem na sua Bíblia. Ele diz assim, onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. A fé exclui a vanglória. A fé exclui de nós, irmãos, qualquer confiança naquilo que podemos fazer para sermos aceitos por Deus. A fé, ela nos faz mais humildes para reconhecer que dependemos exclusivamente da obra do nosso Senhor. Nós somos justificados pela fé e sem as obras da lei. E isso coloca o homem, nos coloca no pó e exalta a graça soberana do nosso Deus. Como diria lá em Efésios capítulo 2:10, que as obras elas não são a causa da nossa justificação. A causa da nossa justificação, irmãos, não são as nossas obras. A causa da nossa justificação é a fé. Agora, e onde ficam as obras nessa história? Aquilo que a gente faz. As obras, elas são fruto da nossa justificação. Poderíamos dizer de outra maneira que nós vivemos a justiça, buscamos viver corretamente, obedecendo à lei de Deus, não para ser salvo, mas porque fomos salvos. E a gente precisa entender isso. Lá em Gálatas 2,16 diz, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, uma vida incrédula é aquela que tenta tomar a glória para si. Quer ver um exemplo de pessoa incrédula? A pessoa que acha que pelo que faz ou fez, Deus não vai negá-la diante ali do juiz final. Deus não vai dizer, afastai-vos de mim, de forma alguma, porque ela vai dizer, eu fiz tanta coisa boa, meus pensamentos foram tão bons. E aí Deus vai dizer naquele grande dia, você está confiando em quem? Em você mesmo? Você está confiando no meu filho? Ou você está confiando no dom que eu dei a você através do meu filho? Meus queridos irmãos, a fé se fundamenta na justiça
de Cristo Jesus. A fé reconhece a universalidade do pecado e a suficiência da graça. E a fé exclui toda vanglória, né, e exalta e glorifica a Deus. Essa é a fé, a qual nós dizemos somente pela fé. Somos salvos somente pela fé, justificados pela fé e confiança que temos no nosso Senhor. A fé é a mão vazia que recebe o presente de Deus. A fé não é para a gente trocar alguma coisa com Deus, é para dizer: Senhor, eu quero o que Tu tens para me dar. E com essa mão vazia nós recebemos da parte de Deus o que? O Seu Filho Jesus. Aquilo que Ele nos deu através da obra do Seu Filho. Portanto, meus irmãos, cresçamos na fé que nos mantém firmes, pois o justo viverá pela fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que a gente tenha uma fé madura, uma fé verdadeira, cada vez mais para a glória do nome do nosso Senhor.